Olá! Hoje vamos falar sobre segurança em Deus. Há pessoas que costumam não acreditar que exista Deus porque segue os parâmetros da ciência, do empirismo, onde tudo deve ser tocado com as mãos ou com os olhos para que se tenha credibilidade. E como não veem Deus como gostariam de ver, costumam dizer que Deus não existe. Outra coisa também que pode marcar profundamente a pessoa é a questão da justiça. Quantos não aceitam Deus, levando em conta essa disparidade, essa diversidade que existe dentro da sociedade? Uns com muito, outros com pouco, outros com muita saúde, outros com menos saúde, e assim sucessivamente. Quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, a primeira questão que ele propõe é: o que é Deus? Porque não podemos perguntar quem é Deus, nós não temos condições para entender. Mas o que é Deus? Que ideia que é essa? E a resposta é que ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Daí que nós podemos pensar, se a ciência realmente tivesse com boa vontade de pesquisar sobre esse aspecto, ela começaria a entender Deus e dar a essa entidade, a este Pai, a esse Criador, o devido cuidado ao se falar sobre ele. Então, se ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, então nada existe sem ele, fora dele. Tudo existe a partir dele. Nós somos seus filhos, também somos partes dele. Toda a matéria existente e que vai existir, que já existiu, partiu dele. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai dizer que ao hausto do Criador, que é o suspiro de Deus que fornece o fluido cósmico universal, e este fluido cósmico universal, ele vai ser a matéria-prima de toda a matéria que existe, todos os universos, todas as galáxias. É claro que André Luiz usou uma metáfora para dizer que eu respiro de Deus, mas é uma emanação divina, esse fluido, que hoje a ciência estuda com muita propriedade. Por exemplo, Erwin Laszlo, ele chega a dizer que tudo vem desse fluido e tudo se materializa através desse fluido. Ou seja, é um cientista falando dessa real qualificação da matéria. Então, quando nós temos dificuldades de entender, de buscar, de aceitar Deus, nós devemos partir de uma coisa muito simples. Você pega, por exemplo, um pedacinho de madeira, pequenininho, e você vai perguntar quem fez isso. Como que fez isso? Então você já tem a resposta. É a aglutinação das subpartículas, das partículas, e que vão agregando, formando átomos, formando moléculas, formando substâncias. Então você já sabe de onde veio aquele pedacinho de madeira. Mas de onde veio essa subpartícula, essa partícula? Só pode ter vindo de um ser supremo que foi capaz de criar algo que se crie essa estrutura. Então, esse ser é extremo, é absolutamente estruturado para fazer com que a vida flua. A partir daí, então, eu posso pensar, eu também passei por alguns caminhos que me trouxeram até aqui. E como que eu vim até aqui? Como eu cheguei até aqui? Como eu aprendi a respirar, como eu aprendi a locomover, como eu aprendi a identificar as coisas, a perceber as coisas e fazer a decodificação dessas percepções? Por algo superior também que está em mim. Olha, se sou emanação de Deus, automaticamente esse Deus está em mim. E esse Deus produz em mim todas essas possibilidades
de me adequar perante onde eu estiver, onde eu me encontrar. Somos individualidades, criados por Ele. Todos nós, cada um de nós é uma individualidade, que usamos para um projeto de relação imediata, muito próprio do reino hominal, nós usamos algo chamado persona, que é uma representação da individualidade, mas não é a individualidade. Na persona estão resultados das minhas propostas, dos meus objetivos imediatos, muitas vezes dos meus interesses pessoais. E na individualidade está a proposta divina. Ou seja, eu vou começar a me aproximar de Deus quando eu deixar de ser tão persona para ser esse buscador da individualidade. O Senhor Jesus disse isso para nós. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se nós somos deuses, e esse Deus aí no sentido de algum herói, de algum mito, de alguma estrutura que busca a sua realização, então eu sou esse mito, eu sou esse herói em busca da minha integração com aquele que me criou. Então eu estou em busca de Deus. Já não é mais uma busca, digamos, um pouco afoita, um pouco desesperante, não. Por quê? Eu estou buscando esse Deus agora dentro de mim. Então quando eu entendo essa realidade, que está perfeitamente dentro da lógica, o projeto de lógica de falso e verdadeiro, isso está dentro dessa lógica, porque estou buscando a individualidade que sou. Meu pai e minha mãe não me criaram, eles me deram apenas os genes que me possibilitaram a formar o meu corpo, mas eu já trazia a minha estrutura, e isso é tão antigo quanto Platão, quanto Vishnu, quanto Krishna, quanto todos esses grandes pensadores do passado. Então eu me encontro com essa individualidade. Eu sou essa individualidade. Aí eu começo a ter segurança em Deus. Porque eu vou começar a agir, eu vou começar a funcionar, eu vou começar a trabalhar a partir dessa minha integração com Deus. Fora isso, eu estou usando a persona, que é frágil, que é insegura, que ora aceita, ora não aceita, assim como a criança, que ora ela quer muito uma coisa, outra hora já não quer mais, e ela faz suas birras, ela deita no chão, bate com as pernas, porque ela não está concordando com aquilo. Quando um adulto faz alguma coisa semelhante a isso, ele mostra que ainda está longe desse contato com a sua individualidade. A sua individualidade é a marca que Deus imprimiu em cada uma das suas criaturas. Portanto, encontrar essa individualidade é encontrar o Tao, que os chineses diziam. O Tao é o caminho de volta para Deus. Quando eu encontro essa individualidade que sou, eu estou abandonando gradativamente a persona que me torna inseguro, me torna frágil. E começo a buscar a individualidade que me sustenta em Deus. Daí que é bom pensarmos nessas orientações que nós recebemos da espiritualidade. Se você tiver alguma dúvida, quiser avançar, leia as primeiras questões do Livro dos Espíritos, que ali a espiritualidade vai informando como que o homem tem essa capacidade dessa relação dele com Deus. Independente, é claro, se ele aceita de imediato ou não, porque a aceitação está na razão direta da expansão da individualidade. Enquanto eu não consigo aceitar, é porque eu estou dando muita atenção para a persona. Então deixemos um pouco de lado a persona, que nós encontraremos Deus e a sustentação nele. Muita paz, muito obrigado.